minhas boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos dar uma olhada em um artigo que circulou ultimamente pela internet falando sobre um novo dialeto que está sendo falado nos Estados Unidos. Mas antes, já curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140. Agora, vamos dar uma olhada então o que é esse artigo e esse tal novo dialeto que está sendo falado nos Estados Unidos. Como vocês podem ver, a matéria está aqui em espanhol, mas eu vou traduzindo conforme a gente vai precisar, conforme a gente precise, né, das informações daqui. Mas o que é mais interessante é aqui no título mesmo, que fala que um novo dialeto que é influenciado pelo espanhol surgiu nos Estados Unidos e que não é o famoso Spanglish. Para quem não está familiarizado, Spanglish é essa variedade ou essa forma de se falar nos Estados Unidos, especialmente, em que por conta da grande imigração de pessoas dos países latinos que falam espanhol, hispanohablantes, há uma influência muito forte do espanhol nessa forma de se falar. E muitas vezes o que acontece é a base gramatical da língua nativa desses imigrantes é a estrutura da fala com os elementos de vocábulo, ou seja, o léxico da língua local, do país em que eles estão, no caso, o inglês. E esse Spanglish já é muito conhecido, já está muito bem documentado, já está bem estabelecido, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Até tem um filme que, para quem lembra, é com Adam Sandler, que é um filme já um pouco antigo, que, se eu não me engano, até chama Spanglish, né, que é a versão traduzida de Spanglish, que fala sobre uma imigrante de um país latino, agora não lembro qual, que não fala inglês, e a filha dela, que é a segunda geração de imigrantes, mas já nascida nos Estados Unidos, provavelmente, ou foi muito cedo para o país, já fala inglês, já consegue fazer essa troca, essa ponte cultural entre o Adam Sandler, que fala inglês, o estadunidense, e a imigrante que só fala o espanhol. Então, aqui vamos dar uma olhadinha onde que acontece isso. Bom, ele vai colocar algumas expressões, a gente já vai falar um pouco sobre a estrutura sintática, gramatical dessas frases aqui, mas antes disso, primeiro vamos localizar onde está sendo falado esse dialeto. É em Miami. E para quem não se lembra da localização de Miami, vamos colocar aqui no, no nosso mapa para dar uma olhadinha onde que fica Miami. Miami, para quem não lembra, é essa parte aqui bem no cantinho do país dos Estados Unidos, tá aqui um mapa melhor para ver, que está muito perto da ilha de Cuba. E então que vocês já imaginam de onde que vem essa influência do espanhol, né? Quem são os falantes quem são os hispanohablantes que estão influenciando o falar do espanhol, esse novo dialeto, aqui em Miami. Então, como nós podemos ver aqui, expressões como get down from the car, make the line or married with são as expressões que acabam ficando bem comuns em Miami. A gente já vai falar um pouco do porquê que elas não são bem inglês. Na verdade, são uma forma de se falar inglês, mas bem peculiar, diferente do que se entende como inglês padrão por aí. E quem está colocando em prática esse novo dialeto são, então, como eu disse aqui, os descendentes de cubanos, claro, também de outros países da América Latina, do Caribe, mas principalmente os cubanos, por se alocarem em uma grande comunidade ali nessa pequena parte, essa baía aí dos Estados Unidos. Então, vamos dar uma olhadinha o que esse linguista aqui dos Estados Unidos diz sobre esse novo dialeto. Ele que, pelo jeito aqui, foi um dos divulgadores dessa investigação aqui sobre esse novo dialeto. Então, a expressão get down from the car é uma dessas expressões que acabam aparecendo por aí nessa parte de Miami. E o que ele quer dizer? E por que essa expressão, vamos assim, para algumas pessoas que se apegam um pouco àquela gramática prescritiva, por que diria que essa expressão está errada? Porque ela não está de acordo com o que se prevê na sintaxe do inglês, dos Estados Unidos, para esse tipo de expressão. A gente pode ver que, por exemplo, em espanhol, o original seria bajarse del coche, que é literalmente descer do coche. Como nós falamos descer do ônibus, descer do caminhão, ou qualquer coisa assim. Então, por uma tradução lógica desses falantes de espanhol que se alocaram em Miami, que ainda estão aprendendo o inglês, houve uma conversão literal da ideia de bajar-se, de descer, então, do inglês, get down from the car. Só que,
para uma pessoa que já fala inglês desde sua infância, que nasceu dentro desse mundo anglófono, né, saberia dizer que a expressão é get out of the car, que é literalmente sair do carro. Então, olha que interessante, a forma de perceber o mundo é influenciada pela cultura, como nós sabemos, e isso influencia até como a língua vai se manifestar, como aquele fenômeno vai se materializar na forma da língua, ou como vai se expressar aquele fenômeno, aquele evento pela língua. Então, para quem fala inglês, o ato de sair do carro havia acompanhado dessa ideia realmente de sair. Até para quem fala português também, sair do carro, né? Já para quem fala espanhol, a ideia que se tem sobre deixar o automóvel é barrar-se, é literalmente descer do carro. E então a cultura vai influenciar como a estrutura sintática da frase é construída. E aqui, então, por analogia, por uma tradução literal, vamos dizer assim, da sua língua nativa, o espanhol, esses falantes desse novo dialeto, eles começaram a então usar a estrutura sintática do espanhol com o léxico, com o vocabulário do inglês. Então, se a ideia no espanhol original era descer, então vamos usar a forma vocabular do inglês para dizer descer também, sem se importar, por exemplo, nesse caso, digo sem se importar, não, claro, não conscientemente, mas sem se importar, assim, sem pensar que talvez essa seria uma forma, porque isso se constrói de forma intuitiva, né? As pessoas fazem isso sem pensar, é uma coisa intuitiva e é de acordo com a gramática que elas já têm instituída nos seus cérebros, né? Para quem, por exemplo, já não tem familiaridade, não está acostumado com o espanhol. Então, get down from the car seria a tradução literal de barrar-se del coche, seria literalmente descer do carro, o que para quem fala inglês já seria uma coisa impensável e não faria sentido porque a ideia de deixar um automóvel seria sair e não descer. E antes da gente continuar aqui, tem mais algumas expressões para explicar como que está se dando esse fenômeno. Eu queria lembrar só para quem está acompanhando e não está muito familiarizado, por exemplo, com a situação linguística dos Estados Unidos. A gente tem que. Eu peguei esses censos aqui do próprio governo dos Estados Unidos para a gente dar uma olhadinha em alguns números, né? Então, olha só, em 2019, esse censo é de 2019, mas ainda está bem atualizado, é para a gente usar esses dados sem muita preocupação. Olha só, em 2019, uma a cada 5 pessoas falavam uma outra língua em casa, aqui são as línguas que são faladas em casa, né? Que não era o inglês. Isso era um total de 67,8 milhões de pessoas. E se a gente for dar uma olhadinha aqui. Aqui tem uma informação interessante que é as pessoas que falam outras línguas que não eram inglês em casa, como chinês, por exemplo, o árabe, elas eram tinham uma tendência maior de se naturalizar ou de estar naturalizados como cidadãos estadunidenses dos Estados Unidos do que as pessoas que falavam espanhol. Então, a maior parte das pessoas que falam espanhol e não inglês em casa tem a tendência de não se naturalizar como estadunidense, né? Então, eu quero também mostrar aqui uma outra informação que é aqui. Então, o grupo de falantes hispanohablantes nos Estados Unidos é o espanhol já é a segunda língua mais falada nos Estados Unidos, tirando o inglês, obviamente, e a população hispânica que fala espanhol é a maior minoria do país. Então, se for pensar que só tem uma língua oficial, que é o inglês, nós temos aqui pelo menos 41 milhões de pessoas, né, uma estimativa de 41 milhões de pessoas que falam espanhol dentro de casa, que é uma porcentagem absurda. E aqui temos umas porcentagens menores aqui, obviamente, mas com certeza o espanhol é a que leva o segundo lugar como língua mais falada nos Estados Unidos, depois do inglês. Também queria deixar só mais uma informação aqui. Onde está essa informação? Bom, então tudo bem. Aqui já tem umas informações que talvez não são tão relevantes para a discussão agora, mas o que eu também queria mostrar é um mapa de onde se fala mais espanhol nos Estados Unidos, de acordo com os estados, né? A gente pode ver que tem uma tendência maior aqui perto, com a proximidade no México. Tem que lembrar que aqui embaixo é México e que essa região toda aqui era parte também do México, culturalmente falando, e foi perdida após uma guerra de conquista dos Estados Unidos que tomou esse território. Dos mexicanos ou dos povos hispanohablantes, indígenas que ocupavam essa região. Até o nome desse estado aqui chama New Mexico, né? Que é o Novo México. Então, é bem claro aqui a influência, né? Então, vocês podem ver que a maior parte dos falantes, que é a cor mais escura,
fica concentrada nessa região aqui, predominantemente, na Califórnia também, e aqui também em cima tem uma porcentagem razoável, mas bom, a gente tem que pensar que o Nordeste dos Estados Unidos é uma região bem industrializada, bem global, metropolitana, e muito provavelmente a porcentagem de pessoas que estão vivendo aqui é mais por essa imigração típica de grandes cidades dos países, né? Ou seja, as maiores cidades dos países são os locais que atraem mais imigrantes, e dentre esses imigrantes, com certeza, muitos falantes de espanhol. Mas a gente pode ver que, com certeza, os estados aqui mais próximos do México acabam concentrando, ganhando essa maior porcentagem de pessoas que falam espanhol nos Estados Unidos. E falando um pouco mais, a gente vai agora dar uma olhadinha nessas expressões que se usam em espanhol, dar uma olhada, fazer uma análise, né, comparando com o espanhol e comparando com o inglês. A gente tem que lembrar que quando se tem contato linguístico, tem até um vídeo, já faz um tempo, é um vídeo bem antigo no canal, mas é um vídeo interessantíssimo de se olhar, porque é um vídeo que fala sobre o contato linguístico e o que pode acontecer com as línguas, ou o que se pode gerar a partir desse contato linguístico entre culturas e línguas diferentes. Eu vou deixar aqui recomendado para vocês. É um vídeo bem antigo, a produção dele é bem baixa, mas eu acho que vale muito a pena pelo conteúdo. O conteúdo é bem interessante. Então, quando se tem um contato linguístico, uma das possibilidades, o que se pode acontecer... até que vou copiar essa tábua aqui para mandar para vocês, só para quem tiver interesse em depois dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. É um vídeo bem interessante, informações bastante relevantes para essa discussão sobre contato linguístico e tudo mais. Então, para quem já viu esse vídeo aqui do primeiro, para quem já viu o processo de criolização de línguas, de formação de pidgins, etc., que eu explico mais detalhes aqui nesse vídeo, já percebeu que quando nós temos contato em culturas diferentes que falam línguas diferentes, uma das coisas que tipicamente acontece é a formação de línguas mistas, vamos dizer assim. Então, as pessoas que têm uma língua e começam a ter contato forçado com uma língua dominante, no caso, vamos dizer assim, que o inglês seja a língua dominante nesse processo, já que é a língua do país, é a língua em que se vai procurar, se vai procurar aprender, que vai resolver seus problemas, então para banco, etc. Então, a língua institucionalizada nos Estados Unidos é o inglês, então a pessoa que imigra tem a base estrutural do castelhano ou do espanhol, vai então, a partir desse contato, muito provavelmente o que acontece, e nós vemos aqui nesse fenômeno com esse dialeto, é usar a base gramatical, sintática, vamos dizer assim, da sua língua nativa, que é o espanhol, e atualizando o vocabulário, o léxico, com as palavras em inglês. Então, por exemplo, como nós fazemos diretamente, várias vezes com delivery, essas coisas que vêm da necessidade de expressar novos fenômenos que partem desse centro cultural que são os países anglófonos, especialmente os Estados Unidos, nós usamos então a nossa estrutura gramatical para poder atualizar, para poder, vamos dizer assim, dar forma a esses novos vocábulos. A gente pode pensar, por exemplo, no verbo deletar, que vem de delete. A gente pega esse verbo e adapta à realidade de conjugação de verbos regulares no português brasileiro, por exemplo, e tendencialmente é a conjugação com AR, né? Essa primeira conjugação. Então, deletar, não fica deleter, não fica deletir, porque a tendência nossa, quando não conhecemos a conjugação de uma palavra, é julgar que ela termina nessa primeira conjugação e que ela é regular, né? Então, eu quero mostrar aqui ainda para vocês que até esse linguista reconhece que se normalmente o inglês é a língua que tem mais impacto ou que empresta mais elementos para o espanhol, nesse caso está sendo o contrário, o espanhol emprestando a sua estrutura gramatical, sintática, ou seja, de organização na frase, para organizar os elementos, os vocábulos, o léxico em inglês. Vamos dar uma olhadinha em algumas expressões aqui. Por exemplo, make the line, que seria uma tradução direta de hacer cola, que seria fazer uma fila, não é? Em português nós também temos essa ideia de fazer, e que em inglês seria muito estranho, já que a gente poderia também pensar em form a queue, ou a line, alguma coisa assim, mas a palavra realmente em inglês para isso seria queue, e então não faria muito sentido para quem ouve inglês
dá para entender muitas vezes o que significa, mas com certeza eu sou estranho. E essa frase, para falantes de inglês, seria agramatical. Não seria reconhecida como uma frase possível de ser produzida em inglês, mas que para essa comunidade que está se estabelecendo, que é de muitos de cubanos imigrantes, que usam o espanhol como sua base, né, com a base sintática dessas frases, conseguem perceber isso como uma forma gramatical. E aí, se a gente for pensar em variedades da língua, se essa forma é usada por comunidades, ativamente por comunidades entre os Estados Unidos, entre os países, ela começa a se tornar menos agramatical e mais gramatical, já que ela é possível sim de ser produzida, né? Essa outra expressão muito interessante, married with, que significa estar casado com. Então, em espanhol, estar casado com se usa com a preposição com, igual em português, estar casado com alguém, né? E em inglês essa expressão não é usada com a preposição with, mas que é o com, né? Mas sim com a preposição to. E como para essas pessoas, esses falantes, intuitivamente se pensa que a sintaxe do verbo estar casado se usa com a preposição com, essa é a regência verbal, se traduz então usando a expressão married, mas a preposição with diretamente emprestada aqui do espanhol ou do português nesse caso também, parecido. Esse também é um ótimo exemplo de como as diferentes culturais percebem as palavras, né? Então, por exemplo, uma empanada, que é uma, acho que muita gente no Brasil conhece também, mas é uma massinha recheada, tipicamente de países hispanohablantes, aqui da América do Sul. Nós temos vários tipos de recheio e no português e no espanhol nós usamos o termo carne como um termo guarda-chuva para todo tipo de carne animal. Então pode ser frango, pode ser porco, pode ser carne de vaca, carne vermelha, etc. Então se nós dissermos que por exemplo, se alguém é vegetariano e diz eu quero algo sem carne, para pessoas que estão acostumadas com esse sentido de carne abrangente, já percebe-se que a ideia não é dar nenhuma empanada, por exemplo, que tenha qualquer tipo de carne de qualquer animal. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, no inglês, né, principalmente nos Estados Unidos, que é o que a gente está falando aqui, a meat, que seria a tradução literal de carne, não é não é não é o mesmo sentido de carne que nós temos em português e espanhol, por exemplo. Então, se alguém diria uma empanada de carne em espanhol, nos Estados Unidos a gente não traduziria como meat empanada igual tá aqui, igual essa comunidade fala, mas sim beef empanada, se nós estivermos falando exclusivamente de carne de boi. Então, beef aqui é carne de boi, é carne vermelha. E como no espanhol tudo bem tratar carne como todos os tipos de carnes, e, por exemplo, nesse caso, até mesmo carne vermelha, então a tradução literal foi para meat empanada. Mas isso pode ser um pouco difícil para as pessoas que falam inglês entender exatamente qual tipo de carne, porque para eles, se for carne vermelha, teria que ser seria mais claro de se perceber de qual carne se trata usando a palavra beef em vez de meat. Então, por exemplo, aqui a gente vê. Opa! Então a gente vê. Opa, deixa eu ver. Aconteceu alguma coisa aqui. Então a gente pode ver, por exemplo, que a tradução. Que carne no espanhol, igual no português, se refere a porco, a frango, a outros tipos de carnes que não é só de vaca, né? E de vaca, em inglês, seria só beef e não meat. Então aqui uma outra tradução que não faz muito sentido para quem fala inglês, então não seria gramatical para quem não fala espanhol, por exemplo, ou português. E aqui as últimas expressões aqui, make a party, que é hacer una fiesta, que em inglês não faz sentido nenhum porque se usaria a expressão have a party ou throw a party, que é literalmente jogar uma festa, se a gente for traduzir literalmente, e ter uma festa, que não faz sentido nenhum no espanhol e no português, mas que para inglês essa seria a construção cultural que faz com que as pessoas entendam o que é fazer uma festa, né? Então, uma tradução direta do espanhol hacer una fiesta, o verbo hacer para make, e aqui a gente cria essa nova língua mista, vamos dizer assim, que usa uma sintaxe do espanhol e o vocabulário do inglês. Últimas, throw a photo, que seria literalmente tirar uma foto, né? Que seria, em espanhol, a gente pode falar hacer uma foto, ou tirar uma foto, que tirar uma foto igual em português, ou fazer uma foto, acho que a gente fala menos, mas acho que não sei nem se teria esse tipo de produção no português, mas com certeza tirar uma foto
é possível de ser feito em inglês, em português. Então, para quem fala, para um hispanohablante, para quem ou para quem é um lusófono, né, para quem fala português, throw a photo parece uma expressão, uma tradução bem competente, já que traduz exatamente a ideia de tirar uma foto, né? Mas que em inglês seria take a photo e não throw a photo, né? A última aqui que eu acho muito interessante que é Thanks God. E isso é muito interessante porque eu já, dando aula de inglês, já vi muito aluno que fala português, né, aluno brasileiro, fazendo esse tipo de construção, o que parece uma regularidade quando se compara com o que se tem em português e espanhol. Então, originalmente em inglês, essa expressão não tem um S, então seria só thank God, que seria um graças a Deus, né, ou em espanhol, gracias a Dios. E o que é interessante aqui é que, tanto em português quanto em espanhol, gracias e graças, nós temos esse S no finalzinho. Então, o que nós podemos presumir aqui intuitivamente é que, como em espanhol, em português, já está acostumado com esse agradecimento aqui do gracias, né, e do graças com o S, para soar, vamos dizer assim, próximo que a pessoa está acostumada, ela mete esse S aqui depois do thanks, do thank, né? Então, o original seria thank God, e a expressão adaptada aqui à sua sintaxe castelhana, ou até de português, seria thanks God, que, como disse, nesse caso, não atrapalha a compreensão, mas com certeza causa estranhamento para quem fala inglês nativamente e nunca, por exemplo, produziria essa expressão. Essa expressão seria muito provavelmente agramatical em inglês, mas que para essa comunidade que usa esse tipo de língua mista, né, que é uma forma de Spanglish, mas uma forma talvez mais localizada, talvez esse fenômeno não ocorra com o Spanglish de outras regiões dos Estados Unidos, com certeza isso é uma inovação da língua dessa comunidade, e agora a gente pode dizer que não é tão agramatical assim. A gente pode sempre colocar um asterisco dizendo que não é gramatical em todas as partes do país, e com certeza uma minoria bem pequena aqui, né, do país que julgaria essa frase como gramatical, mas que agora, então, com certeza existe, a gente não pode descartar. Bom, aqui chega basicamente o fim da matéria. O que eu queria mostrar realmente era o que me chamou a atenção muito foi essa estrutura que nós vimos, por exemplo, durante o processo de colonização da América, onde se criou os crioulos, os pidgins. Isso você pode ver naquele vídeo com mais detalhes aqui sobre o que acontece com o contato, quando se há contato linguístico entre as línguas. E nós vamos ficando por aqui. Lembrando que você já pode também deixar o curtir nesse vídeo, pode se inscrever para acompanhar mais conteúdos. Tem vídeo toda semana, pelo menos 2 a 3 vídeos por semana nós temos por aqui. E amanhã vai ter live às 20 horas, então já se inscreva, já deixe comentários, sugestões para outros temas que também podem aparecer em lives e acompanhe a live de amanhã. Muito obrigado e até a próxima.